Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante, hoje quarta-feira, dia 17 de abril, e vou iniciar esse vídeo pedindo desculpas por ontem não ter conseguido fazer a live, mas não foi culpa do setor visitante, culpa do YouTube, que ficou instável durante algumas horas, depois só regressou à o pleno funcionamento a partir ali de quase meia-noite, e aí já não valia a pena entrar ao vivo para varar a madrugada até 2 horas da manhã. Então a gente vai trazer os assuntos que seriam abordados ontem para hoje. Entre eles, a sondagem que o Botafogo fez para o Pedro Henrique, tem também as mudanças táticas não, né? Mudanças de peças que provavelmente o Arthur Jorge vai fazer. Se vão ser mudanças táticas aí, a gente vai debater aqui também. E eu tô com o Joaquim Marques, né, para mais uma resenha. Como é que você está, meu querido amigo? Fala, Depp. Bom dia. Eu tô bem, e você? Tudo certo, melhor ainda com a sua presença para engrandecer ainda mais o setor visitante. Bom, Obrigado. antes de começar a falar sobre esses temas, essas últimas notícias do Botafogo, vou pedir para vocês deixarem o like, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal e entrega para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações, se inscreverem no canal, estamos quase passando os 58.900, está chegando a hora dos 60 mil, está chegando a hora dos 60 mil, e vou pedir também para quem puder ajudar, entrar para o clube de membros do setor visitante a partir de R$ 5. Vocês já ajudam bastante. Bom, Joaquim, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Vamos falar primeiro dessa sondagem que o Botafogo fez pelo zagueiro Pedro Henrique. Na segunda-feira a gente já tinha debatido o Mina, seria uma situação apenas para a segunda janela, a partir de julho. O Pedro Henrique poderia ser contratado agora, porque está no Atlético Paranaense. O Botafogo fez uma sondagem, tem outras equipes interessadas, o Atlético Mineiro está interessado, o Bragantino também está interessado. E ontem eu gravei um vídeo no Instagram falando sobre essa procura do Botafogo por um defensor. Todo mundo sabe que a gente precisa, que tecnicamente a nossa zaga não acompanha o meio-campo e o ataque. Mas daí também a trazer qualquer um, e aí eu nem tô querendo dizer que o Pedro Henrique é qualquer um. Para mim, assim, é um bom zagueiro, mas ele é muito melhor do que os zagueiros que a gente tem aqui. Ele é muito melhor do que o Pablo. Ele chegaria para resolver o problema do Botafogo. Infelizmente, por conta do planejamento e das escolhas que hoje a gente percebe que não foram as melhores, eu acho que o Botafogo só vai conseguir resolver essa situação de verdade a partir da próxima janela, porque agora você tem jogadores que não estão sendo muito utilizados, né, em outros times da Série A, no caso o Pedro Henrique, ou seja, não está numa fase muito boa. Ou se você for tirar um titular de um time da Série A, vai ter que gastar uma fortuna, como o Flamengo gastou uma fortuna para tirar o Léo Ortiz do Bragantino. Então, é uma situação que o Botafogo vai ter que se virar e a gente vai ter que torcer muito para quem está lá dentro conseguir jogar bola, né? Conseguir melhorar esse desempenho, que a gente sabe que a engrenagem conta, o sistema defensivo como um todo não está funcionando, mas, porra, se tivesse alguém mais experiente, melhor tecnicamente, um zagueiro que fosse uma referência, talvez a gente tivesse numa situação um pouco melhor. Mas mesmo um zagueiro top agora, nessa desorganização que é o Botafogo, e que o Arthur Jorge está trabalhando para mudar, também não teria uma vida fácil, Joaquim. É verdade, Depp. Aliás, eu já te dei bom dia, mas bom dia agora para os amigos do setor visitante. Esse assunto ele pode ser analisado de pontos de vista diferentes, né? Porque a gente vem falando já há uns 2 ou 3 vídeos que não adianta contratar qualquer cara que seja do nível dos que estão ali, não faz muito sentido. E que essa janela é uma janela muito difícil, né? Por ser uma janela doméstica. Então, muito provavelmente, as grandes oportunidades de um grande nome de peso que pudesse vir para resolver o problema
seria mais na janela do meio do ano. Isso não significa que é impossível conseguir alguém agora, por uma oportunidade que surge e tal, a gente já debateu isso. E aí, trazer alguém só por trazer não adianta. Por outro lado, a gente está numa sinuca de bico tão grande e os nossos zagueiros estão num momento tão terrível, com falhas em sequência, que eu fico me perguntando se alguém que viesse poderia ser de um nível tão ruim. Não é possível que eu não consiga atuar melhor do que os que estão ali. Ou seja, Joaquim Marques quer a contratação do zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Zagueiro que chegou na final da Libertadores, que fez boas temporadas em 2021, 2022, 2023 nem tanto. Mas o Joaquim Marques quer a contratação. Lembrando que eu não gosto de me basear por torcedor adversário. Mas quando o Botafogo contratou o Walter do Atlético Paranaense, que estava no Goiás, mas era do Atlético Paranaense, o torcedor do Atlético Paranaense deu graças a Deus. E agora estão também com essas chamaram mesmas até o Uber para ele ir para o aeroporto, né? Essas mesmas mensagens, não dá para se basear, tá? Porque torcedor é normal, ele passa a odiar o jogador muito facilmente. Mas eu tô vendo as mensagens muito parecidas agora com o Pedro Henrique, com relação àquelas que a gente já tinha lido com o Lucas Alto, mas pode prosseguir aí. Então, agora, como eu falei, esse assunto a gente analisa de vários pontos de vista diferentes. Então, não significa que eu quero a contratação do Pedro Henrique. Eu acho até que ele me parece um nome interessante, mas não porque a gente precisa agora. Digamos que a gente tivesse com um sistema defensivo bem arrumadinho, tudo funcionando bem, como foi no primeiro turno do ano passado com o Luiz Castro, que era a defesa E aí menos precisasse vazada. de um reserva. Precisasse de um reserva, um cara para compor o elenco, eu acharia excelente. Agora, eu não vejo o Pedro Henrique chegando para resolver o nosso problema. E é aí que está o dilema. E acho que esses zagueiros que a gente tem, eles são bem isso, né? São zagueiros para compor o elenco. O Lucas Alter é um cara para compor o elenco. Não acho bizarro. Aí vai ter gente que vai pegar no meu pé. Eu acho que ele está numa fase bizarra, mas não acho que é um jogador bizarro. Isso. Perfeito. Né? O Barbosa, cara, faz ali ocupa ali um lugar que já foi do Sampaio, tem uma cota para esse tipo de zagueiro, mas só que o Sampaio era o quarto zagueiro do Botafogo, né? O quarto zagueiro, não o quarto zagueiro em campo, o quarto zagueiro do elenco, e não jogava tanto assim. Agora, quando você pede para um cara desse ser o titular, aí talvez você se complique um pouco. Mesma coisa o Lucas Alter. Então a questão vai resolver? Mas sem brincadeira, se vier aqui no meu ouvidinho 2 minutinhos de desenrolo, eu acho que eu assino o contrato com o Pedro Henrique. Eu acho tô que por aí também. Né? E O a gente fica assim, desespero tá tão tentar grande, cara. Lembrando que isso é um desespero clubístico. Analisando friamente, de maneira racional, eu acho que o Pedro Henrique se encaixa como um zagueiro para compor o elenco. E se a gente tivesse 2 bons titulares, e aí, de repente, um dos titulares tivesse se machucado e fosse ficar, sei lá, 3, 4 semanas fora, a gente fala, não, vamos trazer o Pedro Henrique, ele consegue resolver isso até lá. Porque a gente vai ficar empilhando o zagueiro. Porque já tem o Bastos, o Walter, o Barbosa, o Segovia, o Pablo, e aí ainda tem os meninos lá, o Maciel, o Cauã, e aí você vai botar ainda o Pedro Henrique, aí você vai gastar mais um dinheiro para depois, no meio do ano, você gastar mais dinheiro. E eu não sei qual é que é o orçamento do Botafogo, se tá sobrando muito, mas se a contratação do Pedro Henrique impedir que o Botafogo vá ao mercado em julho para trazer algum melhor, eu não contrataria. Agora, se for uma situação de não vai fazer muita diferença aqui no orçamento, traz o Pedro Henrique e em julho a gente vai trazer 2 caras muito bons. Aí beleza, então traz e vê qual é que é. Se não tiver impacto, né? Agora, falando, eu comentei um pouco sobre Mina na live de segunda-feira, queria que você falasse também. Pô, o Mina aqui no Brasil deixou uma ótima impressão, saiu do Palmeiras, foi pro Barcelona, um cara que jogou seleção brasileira, seleção colombiana, é um zagueiro que acho que qualquer um, né, gostaria de vê-lo no time, pelo que ele mostrou aqui no futebol brasileiro, principalmente. Mas depois que foi para a Europa, e eu já tinha até colocado
as estatísticas dele, agora ele tá no Cagliari, pô, ele quase não joga. Né? Teve uma temporada ali no Everton que ele fez uma boa quantidade de jogos Acho e que quase não. 2 temporadas no Everton, né? Se eu não me engano. E aí a gente tem que tomar cuidado, vou botar até aqui na tela. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar comprando grife achando que vai resolver problema. Eu, eu me julgo incapaz de saber se dá para recuperar ou não dá. Mas é um cara que está muito em baixa e esse número pequeno de jogos por temporada me deixa muito preocupado, Joaquim. Pois é, eu estava analisando esses números aí do Mina. Ele teve 2 temporadas só pelo Everton, né? A temporada 19-20 e a 20-21, que ele teve um número interessante de jogos. Fora isso, desde o Palmeiras, desde que ele saiu do Palmeiras e foi para o Barcelona, ele não consegue jogar, não consegue ter sequência, várias lesões. E aí eu fico me perguntando se vale a pena trazer um cara desse com uma grife dessa, a não ser assim, a gente também. Primeira coisa, a gente não está aqui para fazer conta com o dinheiro do John Textor, a gente não sabe a disponibilidade dele, né? Isso vale para o Pedro Henrique também. Agora, o Textor pode ter um entendimento de que a defesa do Botafogo, fragilizada como está, pode trazer mais prejuízo financeiro e que isso compense ele desembolsar mais uma grana para trazer outros jogadores. Porque o Botafogo sendo eliminado das competições, tudo isso pode trazer um prejuízo muito grande. Agora, o Mina, talvez fosse uma oportunidade, o cara vem com um salário mais baixo, vem a custo zero. Ele pode vir, mas ele também não viria como solução dos problemas, porque o cara não consegue jogar há sei lá quantos anos. É assim, o Joaquim, também é uma coisa assim que nós não temos como saber, porque o Botafogo indo contratar o Mina, o departamento de scouting do Botafogo tem todas as ferramentas, né, e a capacidade de verificar por que esse cara não está jogando. O que aconteceu? Foi uma queda de rendimento técnica? Foi uma lesão que vem incomodando o jogador há um tempo? E aí você tem como falar com empresários, falar com colegas de clube, falar com dirigentes, procurar entender a situação do jogador. E aí sim você fala assim, pô, vale a pena correr esse risco, porque eu acho que é uma situação que a gente aqui no Botafogo pode conseguir resolver. E a gente não tem como fazer isso, né? Não é assim, é bem mais difícil. É mais assim para um jogador que hoje está lá na Itália. A gente pode ter algumas informações ali, pesquisando e tal, mas o Botafogo consegue levantar essas informações de uma maneira muito melhor do que qualquer um, né? De qualquer um, jornalista, qualquer pessoa, porque o Botafogo hoje em dia tem essas ferramentas. E aí, cara, é aquele negócio. Eu acho que se fosse o Mina do Palmeiras, teria um impacto de mudar o patamar da zaga. Agora, se vai ser, eu, com uma visão mais afastada, não contrataria o Mina. Não contrataria o Mina. Agora, é aquele negócio, né? O torcedor vai ficando desesperado com o tempo passando, né, Joaquim? Aí quando a gente vê, a gente contrata o Mina, contrata o Pedro Henrique, a gente vai tentando mudar as Então, coisas. sobre o Mina, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que poderia ser válido trazer o Mina como uma aposta, como a gente já viu vários clubes fazer. Aliás, o Botafogo era especialista nisso. Pegar jogador que estava bichado, que ninguém queria mais, mas tinha uma grife, e aí o cara chegava no Botafogo e arrebentava, e a gente ficava feliz da vida. Mas isso é por quê? Porque naquela época o Botafogo associativo não tinha grana para trazer grandes nomes. Então, quando tinha um grande nome que estava meio no estaleiro e tal, o Botafogo ia lá e apostava. E às vezes essa aposta dava muito certo. Então, se o Mina vier, de repente, com um salário mais baixo, com um custo baixo da transferência em si, não só do salário, pode ser uma aposta, mas eu não consigo ver um cara que há tanto tempo não joga que ele chegue para a gente falar, ó, agora vai resolver o problema. Porque a chance de um cara desse... A gente não tem informações detalhadas sobre a condição física dele. Mas pela experiência que a gente tem de acompanhar futebol, normalmente quando o cara está há muito tempo assim, sem conseguir dar uma sequência de jogo, é furada. Então, se ele vier como aposta, eu acho até válido, com custo baixo e tal. Ele em É mais difícil, né? condições. Pois é, ele em condições, ele bem fisicamente,
ele é um cara que chega para resolver o problema, para ser titular absoluto. Agora, a gente não tem como afirmar que isso vai ser possível, Eu né? não tenho como pedir um exame para o Mira. Mira, olha só, vou fazer uma live ali no setor visitante, e aí eu vou pedir para você enviar o teu exame para saber como é que tá o teu joelho, como é que tá o teu tornozelo, sei lá, né, para saber como é que você tá Exato. fisicamente, porque eu tenho que dar uma resposta aqui para os meus seguidores. Bom, vamos falar sobre Arthur Jorge e as possíveis mudanças que ele pode fazer nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Vou botar aqui uma matéria do GE, a gente já vê algumas possíveis novidades nesse time. Provável escalação. E o GE tem acertado. Gatito Fernandes, Ponte ou Damian Soares. Tem essa expectativa do Damian ser relacionado, assim como tem a expectativa do Pablo ser relacionado também. Lucas Alter e Bastos. Bastos sendo titular pelo segundo jogo consecutivo, porque o Barbosa se machucou, o Barbosa foi expulso, perdão. Hugo ou Marçal? E aí, meu irmão, é aquele negócio, o bingo do Marçal, como disse o meu querido amigo Rodrigo Medina. Temos 15 jogos seguidos. Quantos jogos vocês acham que o Marçal vai jogar? Eu chuto 4, Medina chutou 3. E a gente sempre vai ficar nessa dúvida. Aí, Luiz Henrique, Tietê, Danilo Barbosa ou Gregory e Oscar Romero ou Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Então é provável que ele vá manter esse 4-4-2 e, segundo o GE, tem uma possibilidade grande do Oscar Romero entrar no lugar do Jefinho. O Oscar Romero entrando no lugar do Jefinho, e aí, Joaquim, vou deixar já você comentar, né, o que você acha da entrada do Romero. Primeiro assim, o Jefinho, de repente, depois daquele gol perdido, que foi, né, de certa forma ali displicente, no primeiro... não foi o Jefinho, não, foi o Luiz Henrique que... Não, foi o Jefinho que errou um passe também, né, no primeiro gol do Cruzeiro. Então talvez ali o técnico tenha ficado um pouco decepcionado com a atuação do nosso ponta esquerda e optado pela entrada do Romero. Isso ainda não é confirmado, a gente só vai saber uma hora antes do jogo. Mas o que você acha? Você acha que vale a pena o Romero ser titular nesse jogo contra o Atlético Goianiense? Olha, vamos lá. Pensando pelo nome do Oscar Romero, cara, o cara é um bom jogador. Então, assim, não dá pra dizer, que horror, vai sair o Jefinho e vai entrar o Pereba do Oscar Romero. Não é o caso. Agora, são jogadores que têm características diferentes. O Jefinho é um Exato. cara mais driblador, mais do 1 contra 1, da velocidade. O Oscar Romero é um cara mais de cadenciar o jogo, não é um cara de muita velocidade do 1 contra 1, mas é um cara que tem um passe interessante. Eu acho que é válido, até porque é o seguinte, se o Arthur Jorge está testando isso, é porque ele se incomodou com a atuação do Jefinho e ele quer testar alguma coisa que ele está vendo nos treinamentos ali que pode funcionar. Então eu acho que taticamente, inclusive o desenho tático, não muda muito. O que vai mudar é que eu tenho a impressão de que o Oscar Romero tem uma capacidade de recompor, né, na hora de juntar as linhas para o momento defensivo, ele tem uma capacidade de recompor melhor do que a do Jefinho. E eu acho que o Jefinho poderia fazer isso de forma melhor, porque a sensação que dá é que está faltando nesse time do Botafogo mais pegada, inclusive de jogadores que eram do ano passado, que mordiam, que pegavam, que o time do Botafogo era enjoado demais. Quando o adversário estava com a bola, os caras mordiam, marcavam em cima, roubava a bola, fazia contra-ataque, fazia gol. O time do Botafogo hoje assim tá meio banguela, vai morder, mas não tem dente. Eu acho que está faltando comprometimento. Né? Isso não vale só para o Jefinho e para o Luiz Henrique nas pontas, Concordo. vale para os volantes também. Eu acho que o Marlon Freitas ele entrou numa de achar que é craque, que o lance dele é mais na frente, chegando, dando passe e tal. A primeira obrigação dele é marcar. E eu acho que o Arthur Jorge também já está incomodado com isso. Comprometimento é muito importante, e isso passa muito pela capacidade do técnico convencer os seus jogadores de que eles precisam contribuir em todas as fases do jogo para a gente ganhar as partidas. Não cabe mais no futebol moderno, né, você ter só 6, 7 caras marcando. Todo mundo tem que participar. E achei que você foi muito bem falando sobre o Romero, que eu acho que não vai haver uma mudança estrutural. Eu vejo o time exatamente assim, porque você pensa assim, vai entrar o Romero, algumas pessoas podem achar que vai mudar para um 4-3-3.
né? Você vai ter aqui o Júnior Santos, de repente você tem o Danilo um pouquinho mais recuado, o Romero aqui, o Tietê, e aí você tem Júnior Santos por um lado, Luiz Henrique pelo outro e o Tiquinho. Não acredito, até porque o Romero, quando entrou contra a LDU, ele entrou jogando pelo lado também. Então eu acho que continua o Júnior Santos pelo meio, e aí você vai ter o Romero jogando por aqui e o Luiz Henrique jogando pela direita. Imagino que esse vai ser o time do Botafogo e de repente pode ter sido, né, um fator importante, né, a recomposição do Romero, que também, sabe, assim, também não vi muitos jogos do Romero, mas não parece ser um exímio marcador. Mas, porra, cara, Não, sem dúvida. ontem eu tava vendo o jogo do Bahia contra o Fluminense, o Bahia ganhou de virada 2-1. Meu irmão, o quanto que o Arias se doa na marcação é um negócio impressionante, Muito, cara. O muito. Arias, que foi um dos melhores jogadores do continente no ano passado e que é um dos melhores jogadores atualmente no futebol brasileiro. O cara é uma formiguinha porque ele se doa, ele tá, tipo assim, você vê que ele tá ali pelo time e ele aparece lá na frente, dribla, passe, chuta, Era o que a finaliza, gente faz tinha gol. com o time do Luiz Castro. O Luiz Castro É. conseguiu convencer os jogadores de que para ter o resultado eles tinham que ajudar mais no momento defensivo. Né? O Luiz Castro conquistou essa confiança dos jogadores. Eu sempre dou o exemplo do Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel Ferreira, qualquer coisa que ele falar, por mais translocada que seja, que pareça coisa de professor Pardal, que não é o caso dele, ele não é professor Pardal, mas eu estou dando um exemplo. Qualquer coisa que ele fala lá, o jogador acata e acredita porque o resultado vem. Aí o cara fala, porra, aí, tá vendo? O professor falou aquilo e deu certinho. E agora o Arthur Jorge vai ter que fazer esse trabalho de convencimento que o Luiz Castro conseguiu. Porque ano passado, repito, com o time do Luiz Castro, a gente tinha os pontas marcando muito, ajudando muito na recomposição, né? Especialmente o Vitor Sá e o Júnior Santos. Então agora a gente vai precisar que o Luiz Henrique e o Jefinho entendam isso. E seja, quando se for centrar o Oscar Romero também, que eu não acho, eu concordo com você, não é que ele seja um grande marcador, mas eu acho que ele tem mais essa capacidade do que o Jefinho. Né? E agora achar esse equilíbrio. Agora, só para completar essa formação, esse esquema, muita gente, né, na verdade, falando sobre o Júnior Santos ali como atacante. O Júnior Santos é atacante de ofício, mas eu não enxerguei ainda nesses jogos do Arthur Jorge que o Júnior Santos está jogando de atacante. Ele está recompondo, ele está vindo lá na área defensiva do Botafogo Tá caindo para pelos ajudar na lados marcação. também, né? Tem ali uma movimentação interessante. Ele joga ali mais próximo do Tiquinho, mas a gente vê que os homens de frente vão trocando ali de posição, inclusive o gol do Tiquinho Soares. E aí o torcedor começa a falar assim, pô, o lugar onde ele rende melhor é a ponta direita. E na ponta direita ele foi lá, conseguiu uma jogada individual e deixou o Tiquinho livre para marcar um gol. Pessoal, encerramos aqui a nossa resenha. Tem mais alguma coisa para falar, Joaquim? Não, não. Encerramos a nossa resenha. Agora está na hora dos parceiros do setor visitante. Começar pela Parimatch. A gente vem aqui com essa parceria na temporada 2024. Tem o QR Code na tela, é só escanear. Tá do lado da minha cabeça, né? É a minha cabeça aqui que tem cabelo, diferentemente dos outros amigos do setor visitante. Você mira o QR Code, vai direto para um link e a Parimatch ela te dá 100% de bônus em depósitos até R$ 500. A Parimatch, que é patrocinador oficial do Botafogo, do Chelsea, de vários times pelo mundo, e eles estão com esse bônus para usuários novos. Então, você é um usuário novo, você mira o QR Code. Tem um link aqui na descrição também, Parimatch, e lembrem-se, apostem com responsabilidade. Quero ver ninguém vendendo apartamento, carro por causa de aposta, não. É o que eu digo sempre, faço questão. Ó, eu vou ver um jogo do Botafogo, vou ver um jogo do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Juventude. Pô, vou botar aqui uns R$ 20 no Juventude só para dar um molho especial na partida. De repente você ainda ganha um dinheiro, né? E que é uma coisa que muitas pessoas fazem também, mas sempre com responsabilidade. E do lado agora da careca do Joaquim, tem aqui a Simples Reserva.
parceira do setor visitante. Entra no site, o link da Parimet está na descrição e o link da Simples Reserva também. Então, você primeiro entra na Parimet, depois você entra na Simples Reserva, ou faz ao contrário, mas quando for entrar na Simples, dá uma olhadinha, sem compromisso. E se você gostar de alguma coisa, bota no carrinho que o pai te dá 10% de desconto. Gostou, Joaquim? Muito bom. Já comprou Simples Reserva? Não, mas eu vou comprar. Porra, aí é foda. Aí fudeu a porra toda. Puta que Não, pariu. vou comprar na Simples Reserva e Já vou tá fazer cadastrado na Parimet? Ainda não. Vou Então, fazer minha fezinha. Então você tá habilitado para receber o bônus, porque você não tem cadastro na Parimet, você entra pelo link do setor visitante e aí você consegue o bônus. Vou fazer uma fezinha na Parimet aí nessa rodada do Brasileirão, depois eu conto o resultado. É isso. Aí deposita 50 conto, Joaquim. Tu vai ficar com 100. Aí tu vai brincando lá. Beleza? Rapaziada, Beleza. deixa o like, se inscreve, faz todo aquele pupurri para ajudar a gente a chegar logo aos 60 mil. Joaquim, prazerzaço estar aqui com você na manhã desta quarta-feira. Gostei aí desse visual novo aí, sem pelos, um estilo meio Pedro Certezas. Mas é isso aí, Joaquim. Tamo junto. Valeu, abraço.